Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Na sequência, já chegamos na lição de número 2, vamos estudar o avivamento no Antigo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe, segundo Crônica, capítulo 34, versículo 29 ao 33. Estudaremos com base em 3 tópicos. O avivamento no Antigo Testamento. Estudaremos este avivamento e também a confissão de pecados, que é o retorno à palavra de Deus, e concluindo o avivamento e a palavra de Deus. Amados irmãos, nós estamos estudando sobre o avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra, ok? É o nosso tema da lição desse trimestre, 1º de 2023, e estudaremos com bastante atenção esse tópico de número 1, falando sobre o avivamento no tempo de Moisés. Presta atenção. Então, nós começamos agora a falar da vida de Moisés. Estudaremos sobre outros personagens, Samuel, Josias. Nós já temos anotado aqui Samuel, Josias, e vamos estudar sobre o personagem Moisés. Agora volte para cá a sua atenção. A nossa lição, veja os particulares que está marcado. Quando José, filho de Jacó, morreu, o povo de Israel sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história dos benefícios que os judeus receberam da parte de Deus. Isso durante o governo de José. Depois da morte de José, vai, no contexto histórico, levantar-se um por Deus, por intermédio de Deus. Veja o avivamento. Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela sarça, Deus o chamou para libertar o povo do Egito. Deus se revelou a Moisés com nome, e Moisés cobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E nós vamos ver isto com base nos nossos comentários a partir de agora. Queridos irmãos, a história começa com Jacó. Depois tem 12 filhos. Entre os filhos de Jacó tem José, onde vai ser o governador no Egito, onde liderará, junto com Faraó, exatamente o governo do Egito. O que nós estamos mostrando é o seguinte, é que Deus ele tem exatamente um escape quando exatamente a família que foi escolhida para ser uma família da qual viria o Messias, porque daqui nós temos Abraão, Isaac e Jacó, de lá nós temos a descendência dos filhos e vai ter Judá, ok? Mas veja, que no período em quando vivia Jacó, a Bíblia diz que houve fome, uma grande fome, e diante dessa crise, Deus já tinha enviado José para o Egito, através do poço, da venda, o ismaelita, Potifar, o porão, e até chegar no palácio. O que nós observamos é que Jacó exatamente soube que havia trigo no Egito, e mandou seus filhos ir para lá. Aqui nós temos o seguinte, a mensagem que nós temos em primeira mão é de que no contexto aqui, José é um tipo de Cristo e Jacó sabia que havia trigo aonde? No Egito. E quem é o trigo? Na tipologia, Cristo, na pessoa de José. O que nós mostramos é que José foi levantado por Deus para amparar exatamente o povo de Israel aqui durante o período em que José viveu na história no Egito.
Agora veja o texto. Êxodo capítulo 1, versículo 8. Depois de José, que ele morreu, levantou-se no Egito um novo rei que não conhecera José. Aqui que tem a problemática. Nós temos um hiato entre José, certo? Olha aí, e Moisés. Esse ato aqui, irmãos, é quem deveria estar no meio dos dois. Não teve ninguém entre José e Moisés. A Bíblia fala que o povo multiplicou. Então, multiplicou os seus irmãos. Houve grande crescimento. E o que foi que aconteceu? Morreu José, morreu seus irmãos e morreu toda a sua geração. Não deixou um só para dar sucessão ao trono de José. Então não houve nenhum sucessor direto de José. Mas Moisés sabe muito bem fazer sucessor, Josué. A gente vai ver exatamente, meus irmãos, o período de tempo que foi profetizado lá no tempo de Abraão, certo? 400 anos, veja o texto. Gênesis capítulo 15, versículo 13. A Bíblia mostra que Deus havia mostrado ao seu servo, diante do pacto abraâmico, que o povo sairia e seria cativo, certo? Em terra alheia, estranha, e serviria ao rei de outra terra, que no caso aqui seria ao faraó no Egito. Então eram 40 anos de peregrinação. Agora note esse número aqui. 400 anos em terra alheia, no Egito. Agora preste atenção. Gálatas capítulo 3, versículo 16 e 17, fala que a lei veio depois do pacto de Abraão. 430 anos. Então o povo vai ficar no Egito, veja o texto. Êxodo, capítulo de número 12, versículo 40. O texto diz que a permanência do povo no Egito foi de 430 anos. Então Deus prometeu que sairia em 400 anos, mas o texto fala que houve um atraso de 30 anos. O que é isso? É que Moisés, veja aqui na nossa lição, o tempo de Moisés. Moisés viveu 3 períodos de 40 anos. Anote aí. 3 períodos de 40 anos. Vamos lá? Ok, meus irmãos. Então, voltando para cá, Abraão, temos a promessa de 400 anos para o povo sair do Egito. Só que desses 400 anos de promessa, Moisés vai nascer no ano 350 desse tempo de 400. Certo? Então Deus vai preparar Joquebede, colocar no seu coração, para nascer um bebê no tempo em que Faraó está matando as crianças. E quando não nasce e as parteiras ajudam, segundo o decreto do rei, a matar, ele também disse que os que estão vivos, o menino, deve ser lançado no rio para matá-lo. Então o que nós observamos é que se nós pegarmos desde o nascimento de Moisés, no ano 350 do tempo de 400, falta quantos anos? Para 400, falta 50. Ok? Então o tempo que ele passou no Egito foi os primeiros 40 anos. Foi nesse período aqui que ele sai para visitar os seus irmãos. No final dos primeiros, olha aí, a primeira etapa dos 40 anos. No final ele sai para visitar os seus irmãos. É exatamente aqui, meus irmãos, que ele vai assassina exatamente um egípcio. O que é isso? É que Moisés ele vai fugir. Uma fuga. E durante essa fuga vai ter mais 40 anos, período de fuga, aonde é? Em Midian.
Então, olha aí, o primeiro tempo de 40 finaliza com a fuga. Somando aqui, esses primeiros 40 anos aqui, ó, 350 do nascimento, mais os 40 anos que eles vivem exatamente no Egito, eu já tenho 390 anos. Falta quanto para chegar a 400? Falta 10. Eram os 10 anos finais que Deus tinha suficiente para preparar Moisés de uma forma especial, espiritual, certo? Para salvar o povo. Durante esses 10 anos aqui, Deus tiraria o povo do Egito, lançava dentro de Canaã, na promessa, sem passar pelo deserto. Mas teve uma crise. Houve um assassinato de um egípcio. Houve uma fuga de Moisés no final desses 40 anos. E quando ele está em Midian, esse período aqui, primeiro é o período vocacional. O segundo período, no final desses 40 anos, presta atenção, é o período em que ele vai aprender a sua experiência com Jetro. Período de experiência espiritual, porque Jetro é sacerdote. E esse período aqui, irmão, vai terminar com fogo. Por quê? Porque Deus vai lhe apresentar-se em uma sarça pegando fogo, certo? E esse fogo de Deus vai tirar os seus pecados, viu? Vai o santificar. Isso é importante, meus irmãos. Por quê? Porque a história está correndo aqui. Deus poderia ter tirado nesse período de 400 anos, mas ele matou o egípcio. Então, por sua desobediência, ele vai passar mais 40 anos aonde? Em Midian. Então, somando aqui, 390 mais 40 anos, eu chego quando? No ano 430. Foi o período que Israel saiu. Onde é que está o texto? Gálatas 3, 16 e 17 e Êxodo, capítulo de número 12, versículo 40. Então o povo vai sair com 430 anos e não como 400. Esse foi o tempo de Deus. Mas aqui era se esses, a partir de Moisés, fossem fiéis. Mas ele matou o egípcio. Deus tinha uma preparação durante 10 anos. Oração, tenda, preparação na palavra. Mas ele fugiu, matou o egípcio, estava em fuga. Então veja a crise. Moisés cometeu o crime. Faltava apenas 10 anos para Deus cumprir a sua promessa de 400 anos. Mas como Deus não falha e não é falso profeta, o que foi que aconteceu? Esse sim aqui era condicional, essa promessa. Só deveria cumprir os 400 anos se Moisés não tivesse matado o egípcio. Então não teria fuga. Ele tinha casado com a mulher correta. E a gente percebe que nesses 10 anos, Deus e Moisés e Deus. Então durante essa crise, Moisés cometeu crime, fugiu para Midian, e ele só vai voltar para o Egito com 80 anos de idade. Então é com 80 anos, 40 mais 40, que ele volta para o Egito, para poder ser o libertador de Israel. Entendeu aí? E por sua desobediência, Deus vai lhe dar mais 40 anos para poder ele ficar no deserto. Ele não vai entrar em Canaã por desobediência. Então agora imagine aí, eu tenho 390 mais 40, que é o do segundo período. E agora, experiência pastoral. É o terceiro período dos 40 anos. Então Moisés viveu 40, 80, 120 anos. O fogo de Deus era a sua presença na vida de um homem chamado Moisés. Não escureceu seus olhos, viveu de uma vida abundante. Mas por sua desobediência, Deus estava exatamente disciplinando o povo mais 40 anos no deserto. Deus poderia pegar esses 400 anos,
lançar o povo dentro de Canaã. Resolvi o problema. Mas houve o quê? Uma crise. Agora presta atenção, eu tenho esses últimos 40 anos. Some aqui. Mais 40 anos finais da história de Moisés. Eu chego quando? No ano 470. Então qual foi o atraso total? Ó, uma geração. 70 anos de atraso. Não era 400? Então, até a segunda etapa dos 40 anos eu tenho 430. E a última etapa, 470. Então, uma geração se passou. Deserto, lugar para Deus disciplinar os desobedientes. Pelos 70 anos de atraso. Porque Deus era e é poderoso para pegar o povo e lançar em Canaã sem passar pelo deserto. Deserto é lugar de disciplina, porque o povo desobedeceu. Atos capítulo 7, versículo 30, fala sobre a sarça. E essa sarça, olha aqui, essa sarça, certo? Estava em chamas, em fogo, e Deus falou com Moisés. E Moisés viu essa sarça pegando fogo, e o que foi que aconteceu? Deus falou: eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus estava transferindo esse fogo, que é a sua presença, para dentro de Moisés. Então, dentro da tipologia bíblica, essa sarça aqui era Moisés. E esse fogo aqui era o próprio Deus. E Deus disse que seria Deus em Moisés para levar sua palavra para Faraó. Entendeu? Então, não tinha como Moisés ser morto por Faraó, irmãos. Mesmo entrando e saindo, falando pelo profeta que seria o seu irmão Arão. E 10 vezes, foram 10 pragas. Deus dando a oportunidade a esse camarada aqui, Faraó. E ele não matou Moisés. Está mostrando que essas chamas na sarça era Deus em Moisés. Era as chamas, Deus na sarça em Moisés. Então o Faraó não poderia matar Moisés porque Deus estava em Moisés. Então o Faraó não pode ir contra Deus. A sarça não se consumia, simbolizava uma vida abundante. Então Moisés, para morrer, Deus tinha que tirar a sarça, ou melhor, o fogo da sarça. Ele tinha que se retirar para poder Moisés parar de respirar. A Bíblia fala que os olhos de Moisés não escureceram. Ele viveu uma vida abundante, diferente de Eli, o sacerdote que nós vamos estudar no período de Samuel. Aquele sacerdote, irmão, que nós vamos estudar na nossa segunda parte de aula, e continuando para Josias, e assim vai a nossa aula de hoje. Então, Eli estava já velho, muito pesado, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E foi preciso Deus levantar um menino, chamado Samuel, para poder pôr ordem na casa. Voltando aqui para Moisés, para não misturar as coisas. Êxodo capítulo 36, Êxodo capítulo 3, verso 6. Deus se revelou a Moisés com seu nome, e Moisés encobriu seu rosto e temeu, porque estava olhando para Deus. O que é isso? O primeiro véu. Então Deus não pode ser olhado diretamente, então Moisés tem que pôr o véu. A prova de que quando Deus estava em Moisés, de tal forma diante do povo, quando ele desce do monte, o povo não pode olhar para Moisés, tem que pôr o véu. Por isso o tabernáculo tinha véus, primeiro e segundo véu. Por quê? Porque o povo não tinha como ir diretamente olhando para Deus. Viu? Então, veja mais nesta aula de hoje. Então,
Quando Moisés cometeu o crime contra o egípcio, não foi Deus mandando, não, irmãos. Foi uma decisão de Moisés. Então, a decisão de Moisés foi uma desobediência, executar um egípcio. O que nós observamos é que, de uma forma carnal, precipitada, ele atrasou toda a liberdade do povo dentro do propósito dos 400 anos que Deus havia dito na promessa a Abraão. Isto está em Gênesis 15, verso 13. Ok? Então percebe-se que a forma de quando José foi levantado em Êxodo, capítulo 1 em diante, nós vamos ver que depois dele levantou-se um novo rei que não conhecia José. A crise estava levantada, por quê? Porque estava prejudicando a falta, durante essa crise, de um representante do povo. Isto é, Deus tinha que levantar um homem do zero. Já que não tinha um sucessor depois de José, então Deus vai ter que levantar alguém do zero. Porque para José chegar no palácio e ser governador, ele teve que ser vendido, ido para a cova, e depois, diante de Faraó, ser governador. Tudo isso mostrando, irmão, que o povo no tempo de José, aqui, voltando à fita, presta atenção, o povo no tempo de José tornou-se um povo exclusivista, de tal forma que o povo esqueceu de anunciar que nós tínhamos um José com a gente. Nós esquecemos de anunciar o nome do nosso herói. Então, cadê o substituto? O povo estava em crise. A falta de José foi a crise entre José e Moisés. Houve uma falta de um sucessor. Estevão, ele prega a sua maior mensagem no capítulo 7. E no versículo 18 diz que até que se levantou sobre o Egito outro rei que não conhecia José. Enquanto isso, o povo crescia e se multiplicava, mesmo crescendo e se multiplicando, não teve um sucessor à altura de José. Irmãos, Saul não deixou sucessor. Elias deixou Eliseu. Veja que Deus também vai levantar Samuel, por quê? Porque Eliseu não deixou sucessor. Isso é tão interessante, irmão, que Deus vai levantar do zero. E quando Deus levanta do zero, o menino tem que nascer. Então Joquebede vai ter que ter desejo. No meio das matanças dos meninos e da proibição do rei, ela dizer, eu vou ter esse menino. Então, o menino nasce, está exatamente em Atos 7:20, Moisés nasce, fica 9 meses escondido dentro do ventre de sua mãe, passa mais 3 meses escondido, então já são 12 meses, até que o menino, para ser o salvador, é de tal forma colocado em uma arca. Então Deus, para salvar um povo, ele faz uma arca. No tempo de Noé, ele fez uma arca. No tempo de Moisés, fez uma arca e colocou o menino dentro. Só que o menino foi colocado no rio entre os juncos. Não foi as águas levando o menino e a filha de Faraó encontrou o menino. Agora, percebe que o menino cresceu diante de Faraó, como príncipe, filho da filha de Faraó. Só que quando ele ficou grande, ele recusou ser chamado de príncipe, de filho da filha de Faraó. Uma coisa que José não se recusou. Olha a diferença, meus irmãos. Agora percebe-se, mesmo o povo em crescimento e em multiplicação, isso não garantiu uma vida de quietude e de mansidão. Por quê? Porque o povo precisava de um líder. E o líder morreu. O que restou foi seus ossos. Ele pediu que seus ossos fossem levados para Canaã, para a terra da promessa.
E aquele que não faz sucessor, ele vai entrar na terra, nem que seja com os seus próprios ossos. E esses ossos vai peregrinar todo o tempo durante o deserto, até que chegue a Arca da Aliança, que tome o lugar de importância durante esse período que tinha os ossos de José. Então a Arca da Aliança é exatamente a importância depois desses ossos. Mostrando exatamente aqui, veja mais, Atos capítulo 7, versículo 30. Veja, depois de 40 anos, o anjo do Senhor em chamas, na sarça ardente, no deserto, no Monte Sinai. Então, pela sarça, percebemos que Moisés teria vida abundante. A prova estava nos seus olhos. Não se escureceu. Problema de vista. Não teve. Atos 7, capítulo 7, versículo 34. É uma indicação de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Deus vê a aflição e ouve gemidos. E quando ele vê e ouve os gemidos do seu povo, ele vai dar o quê? Livramento. No versículo 35, a prova de que Deus cumpre a sua parte. Mas eles, o povo, rejeitaram o seu libertador na primeira vinda. No versículo 36 de Atos 7, foi este Moisés que os tirou para fora. Percebe? A própria Bíblia dizendo, os tirou para fora, através do líder Moisés. O que é isso? Líder Moisés tipificando Cristo, tirando para fora um povo que é chamado de eclésia, igreja. A palavra igreja quer dizer os tirados para fora. Moisés lhe deu libertação completa do Egito, tipificando Jesus e a igreja. Tirando-os para fora, por meio de sinais, contra o poder de Satanás, o qual é simbolizado por Faraó. Então Deus levantou Moisés, deu sinais, prodígios. Veja o texto que diz, no mar, primeiro diz, na terra do Egito, no mar e no deserto. Na terra do Egito, sinais, 10 pragas. Veja o que diz a nossa lição. Veja aí. No primeiro tópico ainda, fala o seguinte, por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre o faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair desse país, daquele país. Então Deus estava mesmo assim tendo misericórdia de Faraó, para que o animal, porque o homem, conforme a gente viu no período de Nabucodonosor, Deus fez com que ele fosse animal, para poder entender Deus. Então, veja que Faraó, irmãos, Deus lhe trouxe 10 pragas para ele dizer, olha, eu creio, eu me submeto, só o Senhor é Deus, mas ele não se arrepende. Deus teve misericórdia deste homem, sem graça, um pobre, cego e nu, um miserável. Deus lhe deu 10 chances para ele se arrepender, e ele não se arrepende. Então foram 10 pragas. Olha os sinais, na terra do Egito, no mar, a grande travessia do Mar Vermelho, o povo passando no meio, sendo batizado nas nuvens e no mar. O que mais? No deserto, aonde Deus fez brotar água pela rocha, que é Cristo, pela mensagem de Paulo aos Coríntios, que a rocha era Cristo, e também fez o povo comer do maná, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então, Atos 7, versículo 38, mostra Moisés, que é aquele que esteve entre a congregação no deserto. Glória a Deus. O mundo é um grande deserto e Cristo está na congregação, assim como Moisés estava no meio do povo de Israel, como eclésia no deserto. Amém? Amém, meus queridos? Nós vamos agora falar sobre o profeta Samuel e indo mais adiante Josias, e vamos dar sequência ao nosso estudo da segunda aula a respeito do avivamento no Antigo Testamento. Se você está gostando desta aula,
aperte no like, seu joinha, inscreve-se no canal. Do lado do botãozinho vermelho tem um sino, aperta nele. Ao inscrever-se no canal Minha EBD, você está dizendo que quer receber novas aulas e ser notificado, ok? Queremos que Deus te abençoe e Deus te guarde. Nós temos um WhatsApp que você pode pedir a continuação desta aula. Nós vamos continuar esta aula aqui, ó, no Zap, com o DDD 85 991 28 12 60. 85991 28 12 60. Aqui é a continuação de aula que você pede e nós vamos enviar para você aí no seu Zap. Vamos dar sequência aos tópicos e aos estudos, ok? Também é o nosso Pix, você pode contribuir e também ajudar o canal a crescer. Deus abençoe e até a nossa próxima aula de número 3, se Deus quiser. Amém.